Vamos retornando à aula. Então, agora a gente vai, deixa eu retornar aqui, a gente vai falar um pouco sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar em DPOC, essa patologia que atinge uma parcela da população. E essa patologia, ela realmente está implicada muito na qualidade de vida do paciente também, assim como as outras que a gente abordou, né, hoje à noite. Mas o que é a chamada DPOC, né, que a literatura traz? Ela é uma doença, né, de repercussões em todo o sistema, ela é tratável, certo? Ela pode ser prevenível, sim, a gente vai saber o porquê. E ela se refere a uma limitação do fluxo pulmonar, certo? E geralmente vocês vão perceber que a DPOC ela é uma doença também progressiva. Então ela vai aumentando a sua gravidade e o paciente ele vai ficar mais dependente. Então o paciente ele vai piorando a sua qualidade de vida, certo? Mas realmente ela pode ser prevenível? Sim. E a gente vai saber o porquê. Ela pode ser prevenida. Tá. Uma das coisas que a gente traz da literatura, que ela é uma causa importante de morbidade e mortalidade, certo? Então, ela inclui doenças de obstrução de fluxo aéreo, é quando a gente fala assim, enfisema, né? Vocês já ouviram falar de enfisema pulmonar, de bronquite crônica, todas essas doenças, elas estão se relacionando com a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quando a gente fala crônica, a gente precisa entender que é algo que acompanha ao longo da vida, né, desse paciente. Então, não é uma questão aguda, é uma questão que vem ao longo da vida acompanhando esse paciente, tá? Ela apresenta sempre os mesmos sintomas. Então, o paciente ele vai ter os sintomas característicos, né, dessa doença. Quando a doença ela já está instalada, muitas vezes o paciente ele já tem meia idade, ou seja, ele já está acima de 40 anos. Às vezes é um paciente que tem o hábito, por exemplo, de fumar, tabagista de longa data, e esse paciente tabagista de longa data, ele acaba só desenvolvendo a doença depois da meia-idade, né? Muitas vezes a maior que 40, maior que 50 anos, porque ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele vem, de qualquer forma, lesando esse órgão que é o pulmão, né? A gente sabe dos efeitos deletérios do cigarro, o que ele causa. Então, um dos pontos de um paciente que tem DPOC é que ele foi um fumante, né, de longa data. Por isso que a gente coloca como se fosse uma doença prevenível, tá? Então, existe uma redução, claro, do volume expiratório, tá? Existe uma redução da capacidade vital desse pulmão, certo? Então, tudo isso a gente vai observar na doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha só, eu vou voltar lá na tela para poder colocar as outras pessoas, viu, que saíram.